Shabbat Shalom, o tema da mensagem desse Shabbat é como se aproximar do Salvador. Senhor nosso Pai, eu lhe peço mais uma vez, me capacite a passar essa mensagem e que encontre solo fértil no coração de cada ouvinte, a parte que lhe cabe, com transformação, em nome de Yeshua. E obrigado pelas tuas revelações que o Senhor tem trazido nesse lugar sobre as nossas vidas de uma forma contínua, e nos ajude a tomarmos propriedade da tua verdade e nos aproximar de forma correta do Senhor, de Yeshua, nosso Mashiach. É o que eu lhe peço. Bechim Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem: como se aproximar do Salvador. Quando Yosef estava chegando em Dotã para verificar ali como estavam seus irmãos, a pedido de seu pai, por causa da túnica longa de manga talares que ele estava usando, ele foi reconhecido de longe pelos irmãos. Alguns anos depois, diante de um problema imenso, porque era grande a fome na terra, os irmãos de Yosef, a pedido do pai, desceram para o Egito para comprar alimento. Porém, quando os irmãos de Yosef se aproximaram dele, ali no Egito, Yosef, os reconheceu, mas os irmãos não conseguiram reconhecê-lo, embora estivesse bem perto. Os irmãos de Yosef, mesmo estando ali bem próximo dele, mesmo ouvindo a voz dele, não puderam reconhecê-lo. Possivelmente por causa das suas vestes de egípcio. Herodes também colocou uma vestimenta estranha em Yeshua, como está descrito no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 11. E isto tem dificultado para muitos dos nossos irmãos de reconhecê-lo desde então. Mas eu afirmo a vocês, Yeshua usa talit, o perfume dele é mirrinardo, e da mesma forma que Yosef se revelou aos irmãos, Yeshua em breve se dará a revelar. Então, dependendo da situação, podemos reconhecer alguém de longe. Mas, dependendo da situação, podemos não reconhecer, nem estando bem perto. Yosef agora estava diante dos irmãos e desejava apenas saber se eles tinham se arrependido do que eles tinham feito com ele. Mesmo Yosef deixando várias dicas, pistas para os irmãos, eles não conseguiram reconhecê-lo. Estudiosos acreditam que Yosef mandou prender Shimon como fiador dos demais irmãos, porque teria sido ele, Shimon, quem primeiro prendeu Yosef antes dos irmãos terem jogado na cisterna. Yosef, que ainda não havia se revelado a eles, liberou seus demais irmãos e pediram para eles trazerem seu irmão mais novo, Benjamim. Do contrário, eles não teriam mais como vê-lo. Passado um tempo, os irmãos voltaram com Benjamim, e Yosef ofereceu um banquete a eles em sua casa, colocou todos eles sentados em ordem de nascimento, ofereceu uma porção muito maior para Benjamim, entre tantas outras dicas. Yosef desejava apenas saber se eles tinham se arrependido, se eles tinham ou não inveja de Benjamim.
e até onde eles estavam dispostos a protegê-lo. Quando Yosef se deu por satisfeito, então ele se revelou a eles, que ficaram atônitos. Eles viveram com Yosef por 17 anos e nunca o conheceram. Na verdade, os irmãos de Yosef eram invejosos e desejavam ter o lugar dele. Normalmente as pessoas medem as outras pelo que elas são. E Yosef se deu a revelar aos irmãos e explicou que apesar deles ter agido de forma errada, ele, Yosef, não guardava nenhuma mágoa no coração com relação à vida deles. E Yosef estava disposto a fazer o melhor para ajudá-los. Ainda assim eles não acreditavam e pensavam que depois que Jacob falecesse, Yosef se vingaria deles pelo mal que eles fizeram. Estavam desconfiados de Yosef porque não o conheciam. E pela medida deles, eles acreditavam que Yosef se vingaria deles. Para uma pessoa honesta, todas as demais pessoas sempre serão honestas. Mas para uma pessoa desonesta, todas as demais para ele agirão como ela, de forma desonesta. Dependendo de como estiver o nosso coração, mesmo estando próximo de uma pessoa, podemos observá-la de uma forma distorcida, principalmente se ficarmos presos em aparências. Nós não deveríamos viver de aparência, nem desconfiar de outras pessoas pelo que ela nos aparenta. Ainda que uma outra pessoa deseja de fato nos fazer algum tipo de mal, Yeshua nos ensinou que nós não devemos agir de forma mal intencionada com ninguém. Não importa. Faça sempre o seu melhor pelas pessoas. Não importa qual seja a situação. Temos um Elohim que fala, e certamente ele nos orientará se houver algum risco diante de nós, em qualquer situação que seja. Em alguns momentos, pode haver evidência que apontem para algum tipo de risco em alguma situação, mas não podemos ter pensamentos obsessivos que nos consomem continuamente de suspeitas, situações que tomem a nossa mente porque fará mal para a nossa própria vida e para a vida de outras pessoas ao nosso redor. Isso poderá enfermar a nossa vida. Os irmãos de Yosef haviam agido mal para com ele, mas Yosef não pensava mal dos seus irmãos quando os provou. Yosef estava concedendo a eles uma oportunidade de fazer as coisas corretamente. E de fato eles fizeram. Protegeram a vida de Benjamim com a própria vida. E foram aprovados. E Yosef nos deixou o ensino que sempre devemos conceder uma nova oportunidade para as pessoas. A mesma oportunidade que desejamos receber de Hashem sobre a nossa própria vida.
As Escrituras nos ensinam que tudo que for bom, puro, agradável, respeitoso, se há alguma virtude, é isto que deve ocupar a nossa mente. Escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Então nós não devemos nos ocupar com alguma possível situação de mal que alguém deseje trazer sobre a nossa vida. Entretanto, precisamos estar atentos. E as Escrituras nos orientam a sermos prudentes com os riscos declarados por pessoas que nos odeiam, de modo gratuito. Situações que, se perguntarmos a ela o motivo desse ódio, talvez nem elas saibam responder a razão. Estão vivendo uma onda de violência contra o povo de Israel em todos os lugares no mundo. E eles dizem que é porque somos judeus. Isso não explica o motivo. Mesmo assim, precisamos agir com prudência. E isto não significa que devemos pensar mal das pessoas ou deixar ser cooptados pelo ódio que muitas vezes elas propagam. Porque a violência gera mais violência. Nós somos embaixadores do Mashiach Yeshua para edificar o reino dos céus nessa terra. Portanto, não podemos militar em favor de outras causas nesse mundo em trevas. Nós somos chamados para meditarmos nas Escrituras Sagradas quando estivermos sentados na nossa casa, quando estivermos andando pelo nosso caminho, quando nos deitar, quando nos levantar. E, portanto, as Escrituras Sagradas deveriam ser o nosso estilo de vida. Cuidar de outras pessoas com amor, sem nenhuma desconfiança, porque nesta posição está a nossa própria proteção. Os irmãos de Yosef sempre desconfiaram dele. Mas nós não deveríamos desconfiar nem lidar com desconfiança de outras pessoas, porque isto pode nos conduzir, ainda que involuntariamente, a articulações do que é mal. Nós deveríamos ser representantes do reino do céu nessa terra, em toda e qualquer situação, irmãos. E para não errarmos, precisamos estar atentos, sermos prudentes, estarmos sensíveis à voz da Ruach HaKodesh para recebermos as orientações de Hashem. Convido cada um de vocês a ocupar a posição correta diante de Hashem e desfrutar do que está escrito em Tehilim, Salmos, capítulo 91, versículo 11. Pois ele, Hashem, ordenará aos seus malahim, anjos, que cuidem de você e o guardará onde quer que você vá. Só Hashem pode nos guardar nessa terra, irmãos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Com amor. Com alegria. Meditando um pouco mais sobre a vida de Yosef, ele era um excelente administrador. Tinha muitas responsabilidades na terra do Egito. Ele cuidava praticamente de tudo. Administrava, arrecadava e distribuía os alimentos. E Yosef comprou praticamente todas as terras do Egito para o faraó, exceto as terras que pertenciam aos sacerdotes. Entretanto, ele ainda respondia para o faraó. Yosef, apesar da posição que ele ocupava, uma posição elevada, ele não tinha uma plena liberdade no Egito.
Yosef estava há 9 anos administrando o Egito, com muita responsabilidade, e ainda assim precisou da autorização do faraó para que a sua família fosse para o Egito e habitasse na terra de Goshen. Até para enterrar Yaakov, Yosef precisou da autorização de faraó. Quando a família de Yosef chegou na terra do Egito, ainda havia mais 5 anos de seca e fome intensa. Yosef estava em uma posição elevada ali no Egito. E ainda assim, ele não podia falar diretamente com o faraó a qualquer momento, de qualquer forma, de qualquer jeito. Quando Yosef falou para o faraó que sua família estava na terra de Canaã, o faraó autorizou a trazer a família dele para o Egito, mas não que ele, Yosef, fosse buscá-los. Yosef não tinha liberdade para buscar a sua família, nem definir o lugar onde eles deveriam ficar. Então Yosef, ao encontrar-se com seu pai, Yaakov, o instruiu em seu encontro com Faraó, a dizer que eles eram homens de rebanho, porque sabiam que isto era abominação aos egípcios. Bereshit, Gênesis capítulo 43, versículo 34. Diga-lhe, seus servos cuidam de gado desde nossa juventude até agora, nós e nossos ancestrais. Isto assegurará que vocês vivam na terra de Goshen, pois os egípcios odeiam pastores de ovelha. Yosef estava cuidando para que o seu povo não se misturasse com a idolatria da nação egípcia e assimilasse aquela cultura pagã, fazendo com que eles se perdessem a identidade de servo de Hashem. Por esse motivo pediu para que eles ficassem na terra de Goshen, dentro do Egito, mas afastado da cidade. Mas é possível que os irmãos de Yosef nem tenham percebido mais este cuidado espiritual de Yosef para com a vida deles. Às vezes pessoas não compreendem as decisões que são tomadas nessa casa por orientação de Hashem para o bem da nossa própria vida espiritual. Mas eu aprendi a confiar nele sempre. E no final, todo sempre compreende bem o propósito. Aleluia. Como escravo hebreu, Yosef não podia deixar a terra do Egito. Só havia um modo de Yosef sair daquele lugar. Então ele disse aos seus irmãos: com certeza Deus se lembrará de vocês, por isso levem os meus ossos daqui. Shemot, Êxodo capítulo 13, versículo 19b. Yosef só poderia sair do Egito depois de morto. Embora Yosef estivesse entre os filhos mais novos de Yaakov, historiadores entre o povo de Israel acreditam que Yosef foi o primeiro entre os filhos de Yaakov a falecer no Egito, com 110 anos. A vida de Yosef exigiu um desgaste físico e emocional extremamente grande e muito possivelmente isso encurtou a vida dele. Estresse emocional. Yosef estava ali naquela terra, mas tinha muitas limitações.
Bereshit, Gênesis 43, versículo 32. Eles o serviram à parte, a Iosef, e os irmãos à parte, e os egípcios à parte. Egípcios não comem com os hebreus, pois lhes são abomináveis. Iosef tinha autoridade sobre muitas coisas. Autoridade sobre todas as vidas do Egito, exceto sobre a casa de Faraó e dos sacerdotes. Mesmo assim, o discriminavam, porque ele era hebreu. Mas Iosef dependia de Hashem e se sentia amado por ele. E assim aprendeu a lidar bem com aquelas coisas estranhas. E não deixou que a rejeição entrasse no seu coração. Ninguém comia à mesa com Iosef, exceto sua família. Os irmãos de Iosef, mesmo convivendo com ele até os 17 anos, não o conheceram. Depois, como vice-rei na terra do Egito, as pessoas daquele lugar não conseguiam saber quem ele era. Eu receio que muitos de nós hoje podemos estar caminhando com Yeshua, dependendo de Yeshua, para seguirmos com vida nessa terra e podemos nem conhecê-lo. A Ruach HaKodesh deseja utilizar a aproximação dos irmãos de Iosef para nos ministrar sobre a nossa aproximação do nosso Mashiach Yeshua, nosso Senhor e Salvador. Os irmãos de Iosef, mesmo sendo supridos e guardados, não conseguiam reconhecer a bondade do seu benfeitor. E mais, o tempo todo eles tinham medo e desconfiavam que Iosef, de alguma forma, por vingança, faria algum mal para eles em algum momento depois que Yaakov morresse. Avalie a sua vida. Quão próximo de Yeshua você acredita que você está? Será que você consegue reconhecer o que Yeshua tem feito todos os dias para manter, zelar e cuidar da sua vida? Intercedendo continuamente ao nosso favor junto ao Pai para nos manter separados dos males que estão assolando esse mundo? Intercedendo continuamente junto ao Pai para o bem-estar dos nossos parentes e familiares? Muitos deles que nem conhecem o Senhor ainda. Será que não desconfiamos de Yeshua quando para o nosso próprio bem alguma coisa acontece contrária à nossa vontade? Avalie você a sua vida. Como está a sua proximidade com o Salvador Yeshua? A Ruach HaKodesh nos conduz a lembrar de algumas pessoas que estiveram muito próximas de Yeshua. E como esta reflexão pode nos ajudar a identificar qual é o propósito da nossa aproximação de Yeshua. Preste atenção. Herodes alegremente se aproximou de Yeshua. Lucas capítulo 23, versículo 8. Herodes se deleitou ao ver Yeshua, porque ouvira ao seu respeito e desejava encontrá-lo. Havia muito. Na verdade, esperava ver realizar algum milagre. O objetivo principal dessa aproximação
de Herodes era que Yeshua fizesse algum milagre para ele. Imagina você o resultado daquele encontro. Vamos ver o que relatam as Escrituras na sequência sobre Herodes. Lucas, capítulo 23, versículo 9. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Yeshua nada respondeu. Não sabemos quanto tempo isso durou. O fato é que Herodes ouviu falar sobre Yeshua e não acreditava nele. Queria ver os milagres. Por fim, quando não teve o que queria, Herodes escarneceu, tratou Yeshua com zombaria. Infelizmente, muitas pessoas estão conduzindo suas vidas da mesma forma que Herodes. Estão desejosas de ver Yeshua fazer um milagre na vida delas. Mas, quando elas não recebem o que elas querem, elas interrogam o Senhor com seus questionamentos. Estão à beira do escárnio, porque elas querem ver o milagre, mas na verdade elas não acreditam no Mashiach de Israel. Não vivem pelas instruções da Torá e seguem da mesma forma que Herodes. Da mesma forma. Vai seguir no mesmo caminho. Avalie a sua vida. Não sejamos mais crente Herodes. Que a nossa proximidade para com Yeshua não seja mais desse modo, em nome de Yeshua. Do contrário, obteremos o mesmo resultado que Herodes. Espero que nenhum de nós fique sem resposta de Yeshua. Pilatos também se aproximou de Yeshua. Aliás, com uma revelação profética de sua esposa sobre Yeshua, antes mesmo de se encontrar com ele. Mateus, capítulo 27, versículo 19. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: deixe em paz esse homem inocente. Hoje sofri muito em um sonho por causa dele. Ela disse a Pilatos que sofrera a noite toda com sonhos por causa daquele homem justo. Uma mulher crente no Mashiach Yeshua, tentando alertar o seu marido sobre o caminho a seguir. Mesmo Pilatos convivendo com a mulher crente, temente ao Senhor e sendo alertado por ela, ele não deu ouvidos, porque Pilatos não queria saber quem era Yeshua. E estava extremamente preocupado com a sua própria reputação diante do povo. Com o que eles iriam dizer. Pilatos interrogou Yeshua, que durante a conversa respondeu que veio dar testemunho da verdade. Então Pilatos demonstrou interesse em saber o que era a verdade. O interesse no saber se tornou uma febre na nossa sociedade, onde muitas pessoas passam muitas horas do seu tempo buscando por informações na internet sobre tudo, querendo descobrir a verdade. Não conhece a origem nem o propósito do que é autorizado a ser publicado e seguem como Pilatos, lavando suas mãos para fugir da sua responsabilidade com relação a Yeshua.
e acreditando no engano delas, que desejam encontrar a verdade. As Escrituras são verdadeiras. Ainda assim, muitos não conseguem dedicar tempo para estudar e meditar na palavra. Não conseguem tempo para orar e conhecer de fato a verdade. Pilatos estava diante da verdade e não o reconheceu. Yohanan, capítulo 14, versículo 6. Yeshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A nossa vida, o nosso futuro, a nossa proteção depende de conhecermos a verdade proveniente de Hashem, que é verdadeiro, e não proveniente da internet. Eu fico imaginando o que acontecerá com as pessoas se houver realmente um apagão da internet no mundo. Eu acredito que haverá um desespero tão grande, profundo, como se as pessoas estivessem se desconectando da sua própria vida. Qual é o seu grau de dependência física e emocional dessas conexões hoje? Reflita com seriedade sobre esse assunto, sobre essa questão. Os soldados romanos também se aproximaram de Yeshua, mas para prendê-lo, despiá-lo, açoitá-lo, escarnecer dele, madeirá-lo sob o comando de Roma e das principais autoridades a ela. Uma proximidade pode ser usada apenas para fazer mal para outra pessoa. Poderíamos discorrer sobre diversos tipos de pessoas que se empenhavam para se aproximar de Yeshua. Pessoas que se aproximavam apenas para comer, como ocorreu depois da multiplicação dos pães. Algumas por suas enfermidades ou deficiências, que procuravam Yeshua apenas para serem curados. Alguns nem voltavam depois para agradecer. E apesar de ser alertado por Yeshua a não publicarem o milagre, ignorava a instrução e expunha a vida de Yeshua a mais perseguições. Havia pessoas que se aproximavam de Yeshua somente para sondá-lo, buscando uma oportunidade para afrontá-lo, cavando ciladas para incriminá-lo, de acordo com suas próprias leis, ou com os seus erros de entendimento da lei de Moshe, com planejamento de matá-lo. Yeshua foi o único homem que veio nesse mundo e nunca pecou, irmãos. Quem luta contra o pecado reconhece a grandeza de alguém que nunca pecou. Mas quem convive com o pecado de modo pacífico nunca terá como compreender essa situação. Yeshua é tremendo, maravilhoso. Mas houveram aqueles também que se aproximaram de Yeshua para zelar, investir e manter o ministério do nosso Senhor e Salvador. Pessoas que conseguiram realmente reconhecer quem era Yeshua. Pessoas que o amaram a ponto de entregarem suas próprias vidas, os seus bens, os seus sonhos, os seus projetos, somente para estarem próximos do nosso Senhor. Pessoas que sofreram e sofrem até hoje ao lado dele, pagando um preço para propagar, de fato, a verdade de Hashem nesse mundo em trevas.
Irmãos, não basta apenas nos aproximarmos de Yeshua, precisamos ter um propósito bem fundamentado e estruturado no amor a Hashem sobre todas as coisas, estruturado no amor ao nosso próximo, como a nós mesmos. A Ruach HaKodesh nos ministra sobre a nossa proximidade do nosso Senhor e Salvador. O texto que lemos em Ezequiel, capítulo 37, versículo 15 a 28, trata sobre um tempo onde todos nós seremos reunidos. Hashem tomará seus filhos de todas as nações, e isso vai acontecer. E eu particularmente acredito que muito mais breve do que muitas pessoas imaginam. As pessoas não mais precisarão fazer aliá para retornar à terra de Israel, passando por um monte de questionamentos estranhos. Hashem mesmo fará isso por meio de Yeshua. Essas pessoas estarão mais próximas do nosso Senhor e Salvador. Porém, irmãos, a escolha é nossa de nos aproximarmos corretamente do Mashiach antes do retorno dele. Do contrário, receio que não seremos reconhecidos como parte do povo de Hashem. Para nós fecharmos, a hora é agora. Deixar para mais tarde pode ser muito perigoso, porque não sabemos até quando seguirá esta janela de oportunidade que Hashem nos concedeu. Avalie a sua vida, verifique de que modo você tem tentado se aproximar de Yeshua. Quais são de fato as suas reais intenções para com Ele? O que você deseja que Yeshua te faça? É uma pergunta dele. Se a nossa vida estiver totalmente limitada e arraigada a este mundo, eu receio que quando este mundo sacudir, nossa vida será sacudida junto, e muitos não suportarão o que está por vir, e já começou. Irmãos, temos passado por uma cortina de nuvens pesadas nesses últimos anos. Porém, estamos para enfrentar uma grande tormenta. Que cada um de vocês ouçam e dê atenção a tudo que a Ruach HaKodesh tem ministrado sobre as nossas vidas nessa casa, continuamente. Tenham forças e coragem, tomem uma decisão acertada, despertem e aproximem-se corretamente do Mashiach Yeshua. Essa proximidade só será efetiva se for em amor e em verdade. Yosef e os profetas de Hashem, depois dele, sofreram muito nessa terra. O profeta Irmiyahu escreveu sobre sua luta pessoal. E de quem ele buscou por socorro. Eirá, Lamentações, capítulo 3, versículos 52 a 58. Meus amigos me caçaram sem motivo, caçaram-me como um pássaro, jogaram-me vivo em um fosso e lançaram pedras sobre mim. A água cobriu minha cabeça e eu pensei, estou acabado. Invoquei teu nome, Adonai, do fundo do fosso. Tu me ouviste a voz, não fechaste os ouvidos aos meus suspiros e os meus gritos. Tu te aproximaste quando te chamei, disseste, não tema. Adonai, defendeste minha causa, redimiste a minha vida.
Ninguém na terra nunca enfrentou a ditadura que estamos para enfrentar. E somente Hashem, através de Yeshua, poderá nos guardar, nos proteger e nos livrar do mal que está se formando no horizonte, no cenário mundial, diante dos olhos de todos, com consequências reais para a vida de todos, indiscriminadamente. Irmiyahu Jeremias clamou a Hashem, foi ouvido. Precisamos clamar agora, antes de sermos lançados na cisterna ou cobertos pelas muitas águas. O tempo de clamar é agora. Certamente Hashem foi o grande escudo de Yosef. E hoje esse escudo está disponível sobre a nossa vida. Invoquemos o nome sagrado de Hashem, nos aproximemos de Yeshua com o nosso coração correto, em amor, em verdade. Que Hashem ouça o nosso clamor pela nossa vida, pela vida dos nossos amados. É o desejo do meu coração, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Tome propriedade dessa palavra. Avalie a sua vida. E tenha o desejo no seu coração de se aproximar corretamente do nosso Senhor e Salvador Yeshua, nosso Mashiach, em nome de Yeshua. No próximo Shabat, dia 30/12/2023, teremos uma única paraxá, paraxá número 12, Vayehi e viveu. A porção final do primeiro livro da Torá. Essa paraxá descreve as ações de Yaakov antes de sua morte na terra do Egito. Faz Yosef jurar que o enterraria na terra de Canaã. Yaakov dá uma bênção especial a Efraim e Manassé, que confere a eles o elevado status de se tornarem duas tribos separadas entre os filhos de Israel. E assim segue. Convoco a todos a fazerem essas leituras e que Hashem fale poderosamente com cada um de vocês. Hashem, nosso Pai, nós te damos graça mais uma vez. Santo, 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 e lhe peço, se apiede do teu povo, do qual nós fazemos parte. Nos desperte para a tua verdade através de Yeshua. Nos conceda força e obrigado por nos ensinar como se aproximar de Yeshua corretamente. Nos ajude a sermos aquilo que o Senhor separou para sermos nessa terra. Um instrumento nas tuas mãos para trazer a tua presença, a tua verdade, onde quer que nós estejamos. Em nome de Yeshua, nós confiamos no Senhor. Fica conosco, é o que eu lhe peço. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, que assim seja.